Ai, hoje eu tô sem criatividade. Ai, eu não consigo ter uma inspiração. Não tenho. Essa ideia, nossa, essa ideia pode me ajudar. Quem sabe eu resolvo o problema, até posso ganhar dinheiro com ela vendendo essa ideia para outras pessoas. Como me ajudou, pode ajudar mais gente? Ah, não. Não, essa ideia é boba demais, é simples demais. Ah, tem gente que faz muito melhor do que eu. Não, esquece. Criatividade, isso é um dom para poucos, hein? Para artistas, e olha lá. Quantas dessas frases você já ouviu? Quantas dessas frases você disse para você mesmo, para você mesma? Frases que povoam a mentalidade ainda, hoje em dia, das pessoas. Pelo menos da grande maioria das pessoas. Criatividade é um dom. Sim, eu considero um dom do universo, mas para todos nós. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Adriana Bandeira e aqui eu vou conduzir você nesse mundo incrível da criatividade sagrada. E neste vídeo eu trouxe um tema que eu sei que mexe com muitas pessoas se veem nessa circunstância. O medo de seguir em frente. Ou mesmo assim, entendem a criatividade como uma inspiração. E se eu não tenho essa ideia que vem assim de uma hora para outra, eu não sou criativo. Vamos entender assim. Criatividade é também inspiração. Mas a inspiração não vem do nada. Ela é fruto de um trabalho mental. Sim, você tem um problema. Você quer resolver esse problema, seja ele qual for. Ou você está numa situação difícil, quer uma segunda renda, você tem um problema na casa, enfim, não importa. E aí, de repente, vem uma ideia. Esse de repente vem uma ideia, o seu cérebro estava vasculhando que recursos você tinha para ele poder combinar essas ideias, para ele poder traçar um rumo. Aí, de repente, você tive uma ideia. Essa inspiração vem tanto dessa busca do cérebro, desse trabalho mental, de buscar conexões com aquilo que você tem, com aquilo que você recebeu. Porque algo que eu sempre digo para os meus alunos, quando eles vão escrever, por exemplo, só sai algo daqui se entra aqui. Então tem que entrar aqui para sair aqui e poder escrever. E assim é tudo na vida. Então, a inspiração ela é fruto, assim, de repente você conecta os pontos. É isso. Mas você estava no momento certamente relaxado. Você não estava pensando naquele problema. Você estava num momento bem relaxado, mas o seu cérebro ali, a sua mente, vamos dizer assim, a sua mente estava trabalhando. De repente, conectou. E aí, você, uau, a ideia. Mas aí vem um censor, um juiz, ou você mesmo, um sabotador, uma sabotadora, e fala, ai não, que ideia boba, que ideia idiota, é simples demais, como se ideia boa fosse ideia complexa, difícil. Olha ao redor. São ideias simples que vingam. São ideias simples que pegam. São ideias simples que mobilizam as pessoas. Existem ideias complexas, mas são outros tipos de problemas. No nosso dia a dia, pode reparar, são ideias simples que muitas vezes mudam o mundo. Mas você não precisa mudar o mundo, você pode mudar a sua vida. E isso já é incrivelmente fantástico. Você também é uma antena captora de ideias. Você é uma usina geradora de ideias. Só que aí vem aquela coisa, ah não, o que é que vão falar de mim? Se der errado, e se der certo? E é aí que começa a acontecer algo muito sério que acomete muitas pessoas. O bloqueio criativo. Como se fosse uma comporta que fechasse o rio da criatividade. E aí você fica buscando e não vem ideia, não vem inspiração, não vem nada. Você se vê numa situação difícil como você não tem ideia para criar nada. Por que isso acontece? Essa expressão, bloqueio criativo, nasceu nos anos 40, mais precisamente em 1947, com um psiquiatra austríaco, Edmund Berger, que começou a pesquisar por que escritores, grandes nomes da literatura, de repente tinham um bloqueio criativo. Não conseguiam mais se inspirar, não conseguiam mais criar personagens, não conseguiam mais criar universos como eles criavam antes. Simplesmente se viam bloqueados. E ele foi investigar as causas. De lá para cá, muita coisa os cientistas entenderam sobre a mente humana e começaram a pesquisar fundo esses bloqueios. Que antes era chamado de bloqueio do escritor, hoje tomou um termo mais geral, bloqueio criativo. Porque não é só escritor que para de ter ideias para escrever seus livros. Não só artistas, mas qualquer pessoa
pode, de repente, sofrer de um bloqueio, dessa comporta que fecha e ela não tem mais acesso à fonte divina. Por que isso acontece? Pois bem, eu vou começar uma série de vídeos agora que eu vou falar exatamente sobre esses bloqueios criativos, as causas e as consequências dos bloqueios criativos. As causas você escuta muito falar, mas as consequências a gente quase não escuta e elas são muito sérias. Mas hoje vamos falar sobre um grupo de causas. Sim, porque nós podemos agrupar as causas do bloqueio criativo, porque são várias, nós podemos agrupá-las em 3 grupos. Hoje eu vou falar de um desses grupos. São as causas emocionais. Exatamente. É a sua emoção que faz fechar essa comporta e você passa a não ter acesso à fonte criadora. Você já não é mais, aquele instrumento, aquele canal, onde o rio corre com fluxo tão intenso. Parou. O rio está seco. Na verdade, a comporta não deixa o rio correr. O rio está ali, doido para correr, doido para fluir, doido para trazer suas ideias para o mundo. Mas, de repente, você mesmo fechou a comporta. E quais são essas causas emocionais? Primeira delas. A primeira tem a ver com a própria insegurança. Ai, não sei, será que eu sou suficientemente criativa? Será que eu realmente, a minha ideia é boa? Será que eu sou capaz de realizar isso? Será que eu sou capaz de encontrar uma solução? Será que eu sou capaz de fazer? A insegurança, a incerteza. E essa incerteza, essa insegurança tem muito a ver com a sua autoimagem. Como você se vê? Você se vê uma pessoa capaz? Você se vê uma pessoa capaz de enfrentar obstáculos? Você se vê capaz de ser uma pessoa que vai enfrentar os desafios da vida, que vai enfrentar a opinião alheia ou que não está nem aí para o que falam? Como é que você se vê? Você se vê forte o suficiente? Você se vê corajoso ou corajosa o suficiente? Então, como você se vê é a primeira causa emocional de um bloqueio criativo. Você se achar incapaz, começa a fechar essa comporta. O que os outros falam não interfere em nada. O problema está você acreditar naquilo que dizem. Se alguém diz para você que você não é capaz de realizar uma coisa, não quer dizer nada. Agora, você acreditar nesta frase e realmente achar que não é capaz, é aí que está o problema. Então, esse é um deles. A insegurança, a incerteza, que está diretamente ligado à sua autoimagem. E como é que a gente pode resolver essa causa, que está ligada à sua autoimagem? Começa a ter diálogos mais generosos para você mesmo, para você mesma. Começa a olhar para você com olhos mais gentis, com mais doçura. Não seja um carrasco. Seja gentil com você. Dê chance a você. Não importa, os outros não vão dar. Os outros não vão dar. Então quem vai dar chance a você? Você mesmo, você mesma. Se dê a chance de arriscar. Se dê a chance de errar mesmo, não tem problema. Mas é o passo, é no movimento que as coisas acontecem. Sabe, você acreditar em você mesmo, acreditar que você tem capacidade, sim. Olhe para você e procure buscar a pessoa que você quer ser. Se você ainda olha para você e fala, não tá legal, não é isso, eu não tô contente com o que eu tô vendo, então procure tornar-se quem você deseja ser. Eu quero ser uma pessoa mais segura, eu quero ser uma pessoa mais confiante. Como que eu posso fazer isso? Busque referências, busque por pessoas que passaram por essas etapas. E a primeira coisa é acreditar em você. Olhe no espelho e fala, eu acredito em você, eu acredito no que você é capaz, eu acredito que você tem recursos o suficiente para começar. Isso parece bobagem, é isso? Sim, é isso. E aí a sua autoimagem vai se tornando mais forte. Você vai olhar para você e você vai ter força, você vai se sentir forte. E as pessoas vão sentir mudança. O que aconteceu? Estou sentindo diferente. Sim, porque você vai passar uma energia de acreditar em você mesmo. As pessoas começam a duvidar menos de você, sabe? Mas porque você acredita em você primeiro. Vamos para a segunda causa. A segunda causa emocional é o perfeccionismo. Nunca está bom. Tem sempre um problema. Está sempre ruim. Você vai gravar um vídeo, o som tá ruim, a minha voz não tá legal, o cenário não era esse que eu queria, não tá tudo ruim, a iluminação tá ruim, tem som, tem barulho, ambiente. Se as coisas ainda não são como você gostaria, se você ainda não está no estúdio como você gostaria, faz com o que você tem, faz com o que dá, mas arrisca, tenta. Vai lá, tem tanta gente fazendo, tem tanta gente tentando, tem tanta gente começando, porque
as pessoas têm a tendência de olhar só aquele que está lá no alto, no auge, né? Aquele super cenário, luzes, holofotes, está falando para um público, já está palestrando. Mas como é que aquela pessoa começou? Ela não começou num cenário com holofote, não foi assim. O primeiro passo dela não foi dessa forma. Ela chegou lá. E ela chegou lá porque ela foi do jeito que dava. Agora, qual é o remédio para o perfeccionismo? O refinamento. Isso você pode. Eu gravei um vídeo. Nossa, o som ficou ruim. O que eu posso fazer para melhorar o som? Usar um outro equipamento? Eu vou testar. Não, eu tenho que melhorar para o próximo. A iluminação está ruim? Vou tentar uma outra iluminação. Essa deu certo, então é essa que eu vou usar. O cenário, esse está um pouquinho melhor do que eu fiz da outra vez. Eu posso usar assim, posso usar dessa forma. Em vez de você nunca avançar, porque nunca está bom, você pode ir melhorando o que você já fez. Refinamento do que você faz, um refinamento de você mesmo, um refinamento de como você vai falando. Na verdade, é um grande refinamento. Quanto mais vídeos você vai gravando, por exemplo, mais à vontade você vai ficando diante da câmera, mais à vontade você vai ficando com a sua própria voz, com o seu próprio jeito de ser, com as pessoas que vão falando, que vão comentando no seu vídeo, mesmo que seja uma pessoa só. Poxa, que bacana, aquela pessoa parou para assistir o meu vídeo e deixou um comentário. Olha que bacana, que legal. Mas as pessoas miram só lá nos milhões. E não é assim. A vida começa aos poucos. A vida começa no escuro. Olha para uma planta quando ela começa a germinar e a crescer. É uma sementinha. Está dentro da terra, no escuro. É ali que ela rompe a casca, é ali que ela começa a raiz, faz o caulezinho muito tímido, tem que forçar para sair da terra. Começa no escuro. E está ali, né? É o potencial, é a semente, é o potencial de uma grande árvore. Mas ela começa no escuro, em silêncio. E assim é a nossa vida. Então, em vez de querer a perfeição, procure refinar-se. Refinar-se na sua voz, refinar-se no seu jeito de ser, refinar-se nas referências que você traz para as pessoas, refinar-se naquilo que você faz. Se você é um artesão, uma artesã, vai refinando aquilo que você produz. Se você quer, mesmo que você não queira levar para o público, mas você quer fazer a sua vida melhor, vai refinando o local onde você vive, vai arrumando o local onde você trabalha, vai refinando, sabe? Vai trazendo requintes para aquilo que você faz. Aí um dia você vai olhar, nossa, uau, mas você começou assim e foi crescendo. Uma outra causa. A vida acontece no movimento, né? Você tem que estar em movimento. Se você para, você morre. Isso é uma lei da natureza. E só que as pessoas, diante de duas situações, na falta de ideias ou ideias demais, elas paralisam. Elas não vão à luta. Se eu quero realizar uma coisa e eu não sei nem por onde começar, o que eu vou fazer? Vou pesquisar. Vou pesquisar quem já passou por aquilo, vou pesquisar quem é da área, vou pesquisar das pessoas que fazem aquilo, como é que elas deram conta do recado, como é que elas começaram, que ferramentas ela tem, que recursos ela tem. Faz uma pesquisa. Gente, hoje em dia nós temos a internet, hoje em dia nós temos um mundo para nós. Milhares de pessoas podem nos ajudar, sem nem que elas saibam, mas podem nos ajudar. Então, se eu não sei nem por onde começar, eu pesquiso. E se eu tenho ideias demais, o que eu vou fazer? Vou fazer uma lista de tudo que eu sei. E vou selecionar o que vai ficar para mim, o que eu vou cortar. O que eu domino? O que pode me ajudar mais efetivamente agora? Isso. Esse outro aqui eu vou cortar, eu não vou usar agora, posso usar depois. É sentar, pensar e realizar. As pessoas têm muita dificuldade para simplesmente pausar, sabe? Para tudo, senta e pensa. Senta e analisa. Há uma pesquisa bem radical, mas ela existe, em que vários pesquisadores assim, de várias partes do mundo, de várias universidades, chegaram a um consenso que apenas 2% da população mundial pensa. 2%. Sentar, pensar e analisar os próximos passos, analisar o que vai fazer dali para frente, analisar como é que está a minha vida, o que eu posso fazer crescer, o que eu posso criar, o que eu posso botar de novo no mundo. Então, parar para pensar. Então, contra a paralisia da falta ou do excesso de ideias, parar, pensar. Na falta de ideias, pesquisar, e no excesso de ideias, listar aquilo que eu vou levar comigo agora e aquilo que eu vou deixar guardadinho para uma outra ocasião. Uma outra causa que é bem profunda, e essa realmente mexe com a pessoa de uma maneira muito intensa, é o medo. E o medo, ele vem por diferentes raízes.
O medo do fracasso, esse é campeão. O medo de errar, o medo de investir numa ideia e ela não dar certo. Medo de errar, medo do fracasso. E esse medo vem conosco desde o nosso tempo escolar, onde errar era feio, errar era ruim, errar nos fazia ser punidos, né? A professora ou o professor, a tia, o tio, né? Nos olhava de cara feia. Ah, você errou. Errar era ruim. Ninguém dizia, não, você errou. Não, tudo bem. Não, você errou agora. Mas vê o que você errou. Vê onde você errou exatamente. Você não errou tudo. Vê de que ponto você errou. Será que você errou porque você não leu direito o enunciado da questão? Será que você leu o enunciado, mas no meio do caminho você se desviou? Nem professor fazia isso. Simplesmente, errou, a resposta não era aquela esperada pelo professor, não era a resposta do gabarito, era 0. E a entrega daquela nota era muito pesada. O professor olhava de cara feia mesmo, a professora. Nem todos eram assim, mas muitos eram. Então, muitas pessoas vêm carregadas dessa época escolar, o medo de errar, o medo, porque se você errava, não só o professor olhava de cara feia, mas os seus colegas, né, riam, né, ficava de cara, uau, nossa, uau, Então, aquele sentimento de fracasso está na nossa memória afetiva, na nossa memória ali guardada, e que basta um estímulo para trazer aquilo à tona. A gente não tem nem consciência disso, mas está lá, e ela nos afeta hoje. Então é muito difícil eu chegar a falar para você e falar, gente, fracassar não é problema, é um erro, você pode acertar. É difícil, porque emocionalmente lá atrás existe uma dor. A dor de ter errado, a dor do fracasso. Tem professores que humilham seus alunos. Então, é uma dor real, a dor do fracasso. Mas o que eu posso dizer para você? Muitas pessoas fracassaram. Grandes empresários, grandes nomes da ciência fracassaram. A diferença deles para nós é que eles não paralisaram. Eles não pararam diante daquele fracasso. Eles tentaram outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, até acertar. Porque o fracasso pode ser limitado por várias circunstâncias. O processo, alguma coisa, algum erro naquele processo, ou não era o momento adequado. Existem várias variáveis para o fracasso. A questão é não desistir. Vou tentar de novo, e vou tentar de novo, e vou tentar outra vez. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Não é fácil, mas é possível. Mire no exemplo das pessoas que não desistiram. Aqui é porque fica registrado na história o sucesso. Fica registrado na história quando eles alcançaram o sucesso. Mas a gente só fica sabendo de toda a luta, de todo o fracasso, quando eles já estão no sucesso e alguém lança a biografia. Né? Então, acredite, quando você tiver uma ideia, não joga fora ela não. Não manda embora, não diga não desperdiça. Porque depois de tantos nãos para a sua ideia, vem a comporta e fecha o rio da criatividade. É possível abrir, mas você não precisa passar pelo processo do fechamento da comporta, não é mesmo? O outro medo é um paradoxo até, é o medo do sucesso. Tem pessoas que têm medo do sucesso, medo de dar certo e não saber lidar com o sucesso. Medo, meu Deus, vão ficar em cima de mim, vão querer que eu faça, vão querer que eu replique essa ideia, e se der certo? Tem medo do sucesso. Tem pessoas que têm medo, querem muito ter dinheiro, por exemplo, mas têm medo de ficar rica. Medo de dar certo, medo de ser reconhecido, medo de ter o talento aprovado pelos amigos, por exemplo. É um paradoxo, não é? E tem um outro medo, é um medo, por exemplo, a pessoa queria muito, teve sucesso, medo de não repetir o sucesso da primeira tentativa. Olha isso, sucesso e fracasso, como as pessoas têm medo disso, e isso é real e doloroso para muitas pessoas. Procure não se abater com o fracasso. Procure não se abater com o que não der certo. De repente, é um sinal do próprio universo, vai por outro caminho agora. Você fracassou, mas a sua garra, a sua fé em você mesmo era tamanha que o universo te abre a chance. Está logo ali a chance. Ou o medo do sucesso. Não tenha medo do sucesso, não tenha medo de ser reconhecido. É bom, faz bem para o seu ego, para a sua autoimagem. Mas você pode ficar no seu canto, né? E se não repetir o sucesso, de repente, não, você foi bom aqui, mas agora vamos tentar um outro caminho, vamos tentar uma outra coisa. É sempre seguir em frente. Eu estou tentando tantas coisas, umas dão certo, outras não dão. E eu penso exatamente isso. Será que o meu caminho é esse? Por que não está dando certo? De repente não é esse o meu caminho. Eu acho que é um sinal para eu fazer outra coisa. Aí eu tenho que parar
de novo, parar para analisar em mim. Aí é um processo de autoconhecimento mesmo. Quais são os talentos que eu tenho? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? E como é que eu posso fazer para que esse ponto fraco não me paralise? Como é que eu posso... Eu vou precisar dele. De repente, esse ponto fraco pode até me ajudar a vencer. Então, eu preciso parar. Primeiro, acreditar em mim. E que o sucesso não é pesado. O sucesso... A gente tem uma falsa ideia de sucesso, porque a gente vê muito artista se perdendo no caminho quando atinge o sucesso. Vários, né? A gente tem uma lista. Mas não precisa ser para você dessa forma. O sucesso para você pode ser leve. O sucesso para você pode ser simplesmente a paz de ter conseguido realizar o que você desejava. Sucesso não precisa ser se perder pelo caminho, ficar deslumbrado, o ego inflar, eu sou o máximo. Não. Eu tenho a paz. Eu consegui, eu realizei, eu contribuí para o mundo. E vou seguindo em frente. Na paz. Aliás, eu acho que é o segredo que todo mundo procura, no fundo, é a paz. Então o sucesso pode trazer paz para você. Não pense, não tenha como exemplo aqueles que se perderam no sucesso. O outro medo é o medo da opinião alheia. Ai, o que vão falar de mim? Ai, vão achar que eu sou idiota, vão achar que eu sou bobo, vão achar que eu não sou capaz, vão rir de mim. As pessoas vão sempre julgar você. As pessoas vão sempre julgar o seu trabalho. As pessoas vão sempre te julgar. Vão julgar se você faz certo, vão julgar se você faz errado. Se você fizer uma coisa, vão julgar. Se você não fizer, vão julgar. Vão julgar se você falar e vão julgar se você não falar. Isso é certo. O que você tem que fazer? Você não tem que levar em conta o que estão falando. Se estão te julgando, não leve em conta. Eu diria... Faça, arrisque, coloque-se em movimento, realize. Depois que der certo, conta para todo mundo. Aí as pessoas estavam vendo, ai, como é que você conseguiu? Todo mundo quer saber, como é que você fez? Como é que você conseguiu? Qual foi o segredo de tudo? Conta depois, não conta antes. O medo da rejeição, esse é forte. O medo da rejeição, o medo de você procurar realizar uma coisa e as pessoas te darem as costas. Isso pode acontecer? Pode. Elas podem não saber lidar com o seu sucesso. Isso pode acontecer sim. Isso pode acontecer sempre. Você está no seu trabalho, você recebe uma promoção. Uau, nossa, no início eu vou te dar parabéns, mas daqui a pouco vão se afastar. Por inveja mesmo. Por inveja. As pessoas podem se afastar. Aí você prefere não ter sucesso, você prefere não realizar o seu sonho para aquela pessoa não rejeitar você? Se a pessoa rejeita você no seu sucesso, rejeita você quando você brilha, quando você coloca um sonho no mundo, essa pessoa merece estar do seu lado? Pensa nisso. Essa pessoa merece estar com você? Então não tenha medo de ser rejeitado. Estará com você quem merece estar do seu lado. E tem mais 2 medos. O medo de não finalizar o processo, começa na empolgação. Ai, vai. Só que chega numa certa altura, as coisas parecem não estar dando certo, não é como você queria, você estava com uma expectativa, a realidade é outra e você acaba dando as costas para o seu projeto porque as coisas não andaram como você imaginava. E eu vou te dizer, sempre vai acontecer isso. Você idealizar uma coisa, você planejar, não significa que as coisas vão sair exatamente como você pensou, exatamente como você idealizou. Esqueça. Não é assim o processo. O processo da coisa, né, a vida vai te dando novas ferramentas, vai te dando novos elementos, vai tirando alguns. A vida acontece no movimento, na ação. Então o processo vai ser desgastante. As pessoas têm uma ideia errada. As pessoas acham que o processo criativo é assim. Você tem uma ideia, junta os elementos, fez, realizou. Ah lá, sucesso. Não é assim. O processo criativo é cheio de tentativa, de acerto e erro. Às vezes você começa com um determinado material e termina com outro. Geralmente você termina de uma maneira totalmente diferente de como você imaginou. Você imaginava uma coisa e de repente aquela coisa se torna muito maior do que você imaginou ou diferente. A vida é assim. Isso é o natural. O processo te faz repensar. Muitas pessoas abandonam o projeto e depois pegam ele de volta. Então, é saber que o processo criativo é um processo de trabalho, de dedicação, de organização, de disciplina e de fôlego. Porque nem sempre você vai acertar. Pode acertar um dia, 2, 3, no quarto você vai errar. Aí acerta, erra. As coisas podem demorar a sair como você deseja. E como é que você realiza isso? Tendo fôlego, coragem de continuar persistindo. Quando estiver muito cansado, dá uma pausa. As pausas são absolutamente necessárias, fundamentais. Faz uma coisa que você gosta, vai se divertir, é o lazer, para.
depois você volta. Às vezes até dias depois você volta. Você vai estar mais leve, descansado. Porque você precisa de fôlego para colocar uma ideia no mundo, às vezes. E por fim, não tenha medo da sua opinião. Você tem um juiz que vai falar que você não é capaz, que está errado, que não é bem daquela forma, misturado com um autossabotador aí dentro, uma autossabotadora, que quem você pensa que é, não, você não tem conhecimento, você não tem chancela para colocar aquilo no mundo. Como assim você se diz uma desenhista, uma ilustradora? Quem disse que você é? Ué, eu digo que eu sou. Eu digo que eu sou. Porque eu desenho, porque eu ilustro. Então eu sou. Então não tenha medo da voz interior que você vai ouvir, que vai te colocar para baixo. Então esse é o conjunto de causas emocionais que podem bloquear. E o que eu diria para você? Senta, se analisa, tenha calma. Procure se conhecer, procure encontrar a raiz emocional que te fez bloquear, que te fez ser um bloqueado criativo, ou que está te bloqueando agora. Sempre é a solução. E o que o baralho da criatividade pode nos ajudar quanto a isso? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver o que o baralho pode dar uma dica pra gente, para você, né? Não se deixar levar, né, pelo medo, não se paralisar. Aqui, ó. Olha que legal. Sua ideia no mundo. O mundo merece a sua ideia. Coloca a sua ideia no mundo. Se é uma ideia boa, justa e nobre, o mundo precisa. Nem que seja o seu mundo. O seu mundo, onde você vive. Sabe, qual é o seu mundo? Sua casa, sua família, seus amigos. Ou você mora sozinho. Faz um bem a você. Você estando bem, o planeta agradece. Se você fizer bem à sua família, o planeta agradece. Se os seus amigos estiverem bem, o planeta agradece. Se você puder contribuir para a sociedade, o planeta agradece. Não importa, se for só a sua vida ou se for a vida de uma comunidade, o planeta agradece. O universo agradece. Porque você só não passeou pela Terra. Você não esperou a morte. Você se colocou em movimento. Você fez por você. Você colocou sua ideia no mundo. Você colocou aquilo que você tinha, um desejo ardente, uma vontade. Você não veio aqui só para dar um oi para todo mundo ir embora do planeta. Você fez a diferença na sua vida. Não precisa fazer a diferença para os 8 bilhões de habitantes do planeta. Você fez diferença na sua vida. Você cresceu, você desenvolveu, você cresceu como ser humano. Porque se existe uma coisa que todo mundo está aqui, é para evoluir. É para crescer mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. E a criatividade pode te ajudar a evoluir nesse processo. A criatividade pode te ajudar a crescer. Então coloque sua ideia no mundo. O mundo precisa. O mundo vai agradecer. O mundo precisa. Se você tem um desejo, se você tem ideias, coloque-as no mundo. Você vai ser um ser humano melhor. O mundo vai agradecer. Nós precisamos de pessoas criativas, porque são as pessoas que sempre fazem a diferença no mundo. São as pessoas que fazem o planeta evoluir. São as pessoas corajosas, as pessoas ousadas, criativamente falando. Eu fico por aqui. Falei muito sobre as causas emocionais, elas são realmente grandes. E no próximo vídeo eu vou trazer outras causas que fazem bloquear a sua criatividade. Essa semana, então, você tire dias para você olhar para você mesmo. Crie momentos de pausa. Analise quem você é, que pessoa você quer se tornar, que ideias você quer colocar no mundo. As ideias que você jogou fora, quem sabe talvez você consiga recuperar alguma. Sempre há tempo. Sempre há tempo para ser feliz. E eu te desejo uma semana incrivelmente criativa. Te desejo uma vida longa, próspera e criativa. Tchau, até o próximo vídeo.